Olá, já estamos no ar com o nosso Jornal Boa Notícia desta sexta-feira. Seja muito bem-vindo. Vem que eu vou te contar o que vai ser destaque na nossa edição de hoje. Nós vamos saber mais sobre a corrida mundial em busca de uma vacina contra a Covid-19. O diretor do Instituto Butantan vai falar para a gente sobre os detalhes do processo de desenvolvimento do medicamento. E ainda a gente vai falar sobre os impactos da pandemia no turismo religioso, um dos setores mais afetados. E você vai ver como funcionam os retiros espirituais online. É uma alternativa para driblar as limitações impostas pela pandemia. E amanhã é dia de Santo Afonso, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor. Vamos falar sobre essa data tão especial e conhecer um pouco mais da vida desse servo de Deus. Tudo isso você confere junto comigo a partir de agora no JBN, que já está começando. Você com certeza já sabe que existe uma corrida no mundo todo pela vacina contra a Covid-19. Uma das que estão sendo testadas no Brasil é fruto de uma parceria entre o laboratório chinês Sinovac com o Instituto Butantan. E a gente vai saber mais detalhes do processo de desenvolvimento com o diretor do Instituto, Dimas Tadeu. Vamos acompanhar. É isso que precisa ser percebido pelas pessoas. Quer dizer, de repente existe uma esperança, uma pandemia monstruosa. Aí existe uma certa esperança que é muito concreta e somos nós que estamos catalisando isso, entendeu? Então, as pessoas às vezes se surpreendem, né? Falam, mas o Brasil até outro dia estava longe dessa história e aí hoje ele está na frente, como é que é isso? Ao contrário, quer dizer, tem muito trabalho, tem muito serviço, tem muita gente dedicada, uma equipe que se empenhou ao máximo aí. E ter uma vacina para o coronavírus nessa altura, antes de muitos países do mundo, ou antes da grande maioria dos países do mundo, é incalculável, né? É uma satisfação enorme. Quer dizer, pensar que tem 3 vacinas no mundo em desenvolvimento clínico de fase 3 e uma é nós aqui que estamos fazendo, quer dizer, é uma situação realmente diferente, inusitada, e tomara que isso realmente se concretize. Tomara que até o fim desse ano a gente tenha de fato essa vacina e que possa aí ajudar muita gente. E a gente continua falando de pandemia que tem gerado impacto em várias áreas, entre elas o turismo religioso. Quem traz as informações para a gente é a repórter Daiane Rodrigues. Veja só. A pandemia da Covid-19 causou uma mudança drástica na vida de todos. Diante das medidas de isolamento social, um dos setores mais prejudicados foi o do turismo, já que a atividade depende da mobilidade humana. E mesmo sendo um dos primeiros a sentir os efeitos, segundo todas as expectativas, deve ser um dos últimos a restabelecer. Ainda estão praticamente todos fechados, né? No Brasil, pelo menos. E aí vem também toda a questão da manutenção, que é uma questão muito séria, muito grave, com empregabilidade, enfim, o cuidado com a vida no sentido mais amplo, né? Por um lado, não podemos vacilar com o vírus, por outro lado, a questão do emprego e renda, de tantas pessoas envolvidas com tudo isso. Então, e o turismo é um setor da economia que emprega muito, né? Tem muita empregabilidade. Então, de fato, vai ser muito atingido e não é diferente com o turismo religioso. O Brasil conta com diversos locais que atraem multidões em nome da fé. Um estudo realizado pelo Ministério do Turismo registra mais de 300 destinos nacionais de peregrinação. E diante desta realidade, muitos eventos precisaram ser cancelados ou adiados, já que os templos religiosos foram fechados ou limitados a receber os fiéis para evitar aglomeração. Até o momento, não é? A gente já sabe, bem, vocês foram talvez o primeiro aí no Divino Pai Eterno, né? Enquanto evento mesmo, porque na verdade os grandes centros de romaria, eles têm, lógico, tem alguma sazonalidade no período da festa e tudo, mas também tem o cotidiano, no dia a dia eles recebem visitantes. Então você imagina, nesses 4 meses praticamente, o que foi a quantidade de fiéis, né, que não visitaram os nossos santuários. Mas
a festa do Divino Pai Eterno, com certeza. Depois vamos ver outubro, possivelmente, tanto Aparecida quanto Nazaré, em Belém do Pará, também serão cancelados. Nazaré, sim, um grande evento, né, no sentido de massa, de um volume de pessoas, no mesmo dia, 2.200.000 pessoas. Quer dizer, é praticamente inviável, acredito, que haja esse ano o Sírio nos moldes como nós os conhecemos. De acordo com o Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo, por ano são realizadas cerca de 20 milhões de viagens movidas pela fé. E essas peregrinações são responsáveis por injetar cerca de 15 bilhões na economia dos municípios brasileiros. Isso porque esses roteiros são fortes incentivadores de pequenos negócios e movimenta setores como indústria, comércio, serviços e artesanato, com geração de emprego e renda. E com tudo vazio, a grande preocupação é em como vai ficar quem depende dessa movimentação de romeiros. É um tempo de reinvenção, de ressignificação, não é, das nossas experiências, desde o âmbito paroquial até o âmbito dos grandes santuários e das grandes devoções. Sem dúvida nenhuma, não é? Estamos todos aprendendo. E uma coisa é certa, né? No pós-pandemia, o pós-pandemia não vai eliminar o aprendizado que nós fizemos agora nesse mundo digital. O pós-pandemia será híbrido, não é? Nós vamos continuar com toda essa experiência da devoção através do mundo digital e vamos retomar a nossa vivência, digamos, física. Mas um não vai excluir o outro. Eu não acredito que a gente vai deixar mais de transmitir. Isso eu falo no sentido, por exemplo, vocês que têm televisão, têm canais, mas no geral da vida dos santuários e das paróquias. Sem dúvida, uma realidade que traz diversas consequências, não só para a economia, mas também para a própria existência. Uma vez que essas peregrinações é o que fortalece a vida e preenche a existência de todos que possuem uma devoção. Nós sabemos que toda a nossa fé, desde os nossos patriarcas no judaísmo, ela se embasa nas peregrinações. O próprio Jesus foi peregrino, não é? Quando a gente vê no Evangelho ele indo ao templo nos 12 anos para fazer o Bar Mitzvah, né? Quando tudo que se falava em torno do templo, a base do judaísmo está no templo e agora no Muro das Lamentações, na ida até Jerusalém. Depois o início todo da fé cristã, desde a ida a visita aos sepulcros, o Santo Sepulcro por primeiro, depois Pedro e Paulo em Roma. Quer dizer, toda a nossa fé tem uma base muito sólida nessa busca dos lugares sagrados, nessa busca da espiritualidade nesses lugares sagrados, portanto separados por Deus, reservados por Deus para uma experiência profunda de fé. Não por acaso, os fiéis, de fato, como o próprio nome diz, são fiéis, né? A maior alegria de um peregrino é ir cada ano, repetidamente, voltar ao Divino Pai Eterno. E para que os espaços religiosos comecem a receber os peregrinos, readequações devem ser realizadas para que se respeitem todas as medidas de segurança e sanitárias, como os protocolos de distanciamento e o uso de equipamentos de proteção individual, ou seja, um retorno gradual. O que não se pode perder é a fé e a esperança que tudo vai voltar ao normal. Na verdade, é um valor de abastecimento da vida, de preenchimento da existência, que dá sentido, não é? No final das contas é isso, dá sentido, é um dar sentido à própria existência. Então, sem dúvida, essa realidade desse corte nesse ano, não é? Esse corte nesse ano vai trazer com certeza consequências, digamos. É um corte no ritmo da existência, não é? É um corte no ritmo da existência. Eu fico imaginando, infelizmente ainda não tive a oportunidade de ir aí no Divino Pai Eterno, mas já fui várias vezes no Sírio. E imagino que para o goiano, o Divino Pai Eterno tem a mesma força que o Sírio para o paraense, por exemplo, né? Então eu fico imaginando como está o coração
do devoto do Divino Pai Eterno, do devoto de Nossa Senhora de Nazaré, eu em particular, como está o nosso coração com essa ruptura nesse ciclo vital da nossa espiritualidade. Então, de fato, agora é a hora de fazer a experiência profunda da fé, não é? Porque é a fé de Tomé, é a fé que crê sem ver, é a fé que faz a experiência sem estar no lugar. Então, esse é o grande desafio para todos nós, devotos das mais variadas devoções desse nosso imenso Brasil. É isso aí, a gente muda agora um pouco de assunto porque nós já chegamos ao fim do mês de julho e o Dia dos Pais já se aproxima. Uma data muito especial e eu quero comemorar junto com você. Durante a semana que vem, a gente vai mostrar aqui fotos de devotos junto com os pais. Então você já pode mandar a sua foto para esse e-mail que está aparecendo aí na sua tela. É o jbn@tvpaeterno.com.br. Manda para a gente que nós queremos muito fazer o registro da sua participação aqui no nosso jornal. E é claro, você pode deixar também um recadinho que você quer deixar para o seu pai. Eu sei que tem algumas pessoas que por conta da pandemia estão sem ver os pais, devem estar com muita saudade, então faça essa surpresa para ele, com certeza ele vai gostar muito. Com certeza ele vai ficar muito contente de receber uma homenagem sua, tá certo? Então já pode começar a mandar, separa as fotos, aquela foto especial com o seu pai, que ele vai ficar muito feliz e manda um textinho também com as palavras que você quer dizer para ele, tá certo? Ele vai gostar. E a seguir nós vamos falar sobre os retiros espirituais online. São alternativas para tentar driblar as limitações impostas pela pandemia. A gente vai saber como isso funciona daqui a pouquinho. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Olha só, com a impossibilidade de reunir os religiosos para os tradicionais retiros espirituais, a Diocese de São João del Rei, em Minas Gerais, promoveu o evento de forma online. Tudo em nome da fé e do amor ao Divino Pai Eterno. Vamos ver como foi essa experiência. Veni Creator Spiritus, mente suorum visitar, implesso perga gratia. A Igreja Católica no Brasil tem adotado novas formas de atividade para manter a comunidade ativa e fortalecida na fé. E em todos os estados, ações vêm sendo promovidas com este propósito de elevar a espiritualidade e incentivar a vida pastoral. Eventos religiosos que antes eram realizados presencialmente passaram a ser pensados e organizados por meio das plataformas digitais. Todo mundo se adaptando à tecnologia para não perder a conexão com a religiosidade. Exemplo disso foi o retiro espiritual do clero da Diocese de São João del Rei, que fica em Minas Gerais. De maneira remota, Frei Sérgio Cardoso, a convite do bispo e do vigário da Diocese, conduziu por 3 manhãs momentos de oração, reflexão e informação para ajudar no crescimento espiritual dos presbíteros e reforçar a unidade. Essas reuniões, você sabe, né? Essas reuniões online são muito interessantes porque enquanto as pessoas estão entrando, elas vão se comunicando, vão se cumprimentando, então é bonito ver também a unidade daqueles padres, daquele clero, ter oportunidade também, confinados, cada um na sua casa, sem terem muito tempo de se encontrar, né? Já há mais de 4 meses, sem reuniões, sem nada. Acho que era um momento, você via que os padres estavam muito contentes em poderem estar ali vendo os outros, né? Que estavam bem, inclusive, no meio dessa quarentena. Depois o bispo fazia uma abertura, seu bispo, uma oração inicial. Havia um padre também que estava tocando, rezamos ofício divino, a hora nona, a hora média, e depois então eu dava a palestra.
O momento foi uma oportunidade para que os mais de 40 participantes renovassem o compromisso com a igreja e escutassem a voz de Deus no coração. E o tema foi totalmente ao encontro com essa promessa. O tema que eu coloquei para o retiro, que eu propus, foi sobre o autoconhecimento na vida espiritual. E praticamente nós iniciamos com o texto de Deuteronômio 8, que é um texto muito interessante, em que ali se coloca as razões por que Deus colocou e levou o seu povo ao deserto. O retiro é uma recomendação prevista pelo Código de Direito Canônico, mas em tempos tão turbulentos como os de agora, não foi possível ser realizado de forma presencial. Por isso, este novo método foi um desafio tanto para o Frei quanto para os participantes. Porém, todos avaliaram como positiva a iniciativa e até mesmo inovadora. Presencialmente, parece que a coisa funciona muito melhor, né? Você interage também mais. Depois os padres têm a oportunidade de conversarem pessoalmente, também de se confessarem, etc. Quer dizer, a missa presencial. Mas ali, à distância, nós tínhamos uma coisa interessante que nessas plataformas se dá a possibilidade também de poderem interagir, né? Pelo chat. Então, isso era uma coisa boa, havia uma interação, eu conseguia ler as mensagens que eles iam colocando à medida que eu ia falando, eles iam interagindo. Isso foi uma coisa boa também, né? O retiro espiritual é sempre uma oportunidade de renovação na nossa vida sacerdotal. Nesse ano, devido a essa pandemia, infelizmente, não foi possível nos encontrarmos todos juntos para vivermos esses dias, mas de uma maneira muito inteligente, Frei César, através dos meios de comunicação, nos ajudou, provocando-nos com suas reflexões na linha de São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. Uma experiência muito rica para o nosso clero, mesmo neste tempo de pandemia, a realização desse nosso retiro espiritual. Permitiu com que nós também mantivéssemos a nossa comunhão enquanto clero e também que nós reavivássemos a nossa missão, a consciência do nosso trabalho junto ao povo de Deus. Eles nos dão exemplos de que não importa a maneira, devemos deixar a mensagem do Pai Eterno entrar na nossa vida. E podemos sim, em nossos lares, viver a espiritualidade. Basta estarmos abertos a isso. É isso aí, durante a pandemia a gente está vendo, né, quanta coisa dá para reinventar, fazer de uma forma diferente, basta a gente usar um pouquinho da nossa criatividade. Então fica aí a inspiração para outras paróquias do Brasil fazerem o mesmo. E olha só, amanhã nós celebramos a memória de Santo Afonso. Além de um santo, bispo e doutor da igreja, né, foi ele quem fundou a Congregação do Santíssimo Redentor. Durante o programa Pai Eterno de hoje, o padre Wellington Silva recebeu o superior provincial dos Redentoristas de Goiás, padre André Ricardo, que falou sobre o santo Afonso. Vamos ver um trechinho de como é que foi. Mas eu queria que o senhor pudesse nos falar com o seu olhar de quem já foi às fontes e também conheceu pessoas que se interessavam ali pela história de Santo Afonso. Como é que o senhor sintetiza o caminho que percorreu Santo Afonso para culminar na fundação da congregação? Bom, como você disse, graças a Deus, eu tive a oportunidade assim de estar nos lugares de origem da congregação e onde viveu nosso Santo Afonso, né? No sul da Itália, na região ali de Nápoles, Scala, aquela região que para nós é muito cara, né? Então, Santo Afonso, ele foi alguém formidável para o seu tempo e continua sendo ainda hoje, né? Mas alguém que eu acho que estava além do seu tempo, porque naquela região do sul da Itália, com muitos lugarejos, às vezes até deixado e de uma certa forma desassistido pela própria igreja, Santo Afonso, olhando a realidade daquele povo,
daquela gente largada e abandonada às vezes até mesmo pela própria igreja, teve a inspiração de fundar a congregação, sentiu o chamado de Deus para ir aonde esse povo estava abandonado, né? E se a gente olha aquela região, a geografia de todo aquele espaço do sul da Itália, ainda hoje é uma situação, um lugar um pouco difícil e, de uma certa forma, está um pouco esquecido por alguns setores do governo italiano. Santo Afonso ali desenvolveu um grande trabalho em meio às dioceses por ali. Ia naqueles lugarejos onde tinha poucas pessoas, mas gente que tinha sede de Deus, né? E Santo Afonso se dispõe ali naquela região a fundar, a pregar a palavra de Deus, a anunciar as maravilhas que Deus tem para cada um de nós, aquela gente, aquele povo esquecido. Certo. Agora, o senhor lembrou bem a questão do lugar e também da característica desse povo. Eu queria que o senhor pudesse ressaltar para nós qual que foi o diferencial da missão de Santo Afonso, porque a gente nota que esses detalhes, esses elementos dos lugares, do tipo de público ao qual ele se dedicou a evangelizar, isso incidiu de forma, parece que crucial para a fundação da obra da congregação, não é mesmo? Sim, Santo Afonso, ao aceitar alguma fundação, ao assumir alguma missão, ele sempre via e escolhia aqueles lugares mais afastados dos grandes centros, né? Aonde realmente a igreja não chegava e outros auxílios também ao povo de Deus não chegava. Então, o pessoal era realmente esquecido. Uma característica assim, muito importante na história da nossa congregação e que fez toda a diferença quando Santo Afonso chega ao Vaticano e propõe a fundação de um novo grupo religioso que fosse missionário, era justamente a possibilidade de chegar a esses lugares, mas não só passar, porque comunidades e congregações, grupos religiosos missionários existiam já muitos na igreja. O grande diferencial da congregação é que a congregação ela não só passava fazendo e pregando as missões, mas de uma certa forma ela se estabelecia por ali e sempre voltava a ponto de não deixar o povo desassistido somente com o primeiro anúncio, né? Havia sim o primeiro anúncio, o querigma, mas depois continuava um processo de missão. Esse foi o grande diferencial da congregação naquele momento e continua sendo ainda hoje, porque nós somos enviados aos lugares onde a igreja mais padece, onde o povo está abandonado, desassistido tanto por parte dos poderes constituídos públicos ou da igreja, né, da própria igreja. É isso aí. Amanhã você vai poder acompanhar aqui na TV Pai Eterno uma celebração especial do dia de Santo Afonso e também os jubilares redentoristas da província de Goiás. A missa solene será realizada no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, lá em Trindade. Então não perca, fica aí então o convite neste sábado às 5h30 da tarde, tá certo? E a gente finaliza assim o nosso JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Lembrando, segunda-feira a gente está de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, forte abraço para você, um ótimo fim de semana e até lá.